Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar de algo curioso e de grande relevância que está na série Adolescência. O meu nome é Fabi e você está no canal Produtividade no Divã. E eu, inclusive, te convido a se inscrever aqui no canal, que aqui a gente não perde tempo, não. E simbora! Na série, a gente acompanha uma história de um menino que parece estar se tornando um verdadeiro monstro. Todo mundo pro chão, pro chão! Que é isso? O que vocês estão procurando? Estão cometendo um grande erro. Isso é um menino, é uma criança. Eu não fiz nada, pai! Até que a gente percebe que ele está, na verdade, tentando sobreviver em um mundo onde o desejo autêntico, o desejo humano, foi sequestrado. Jamie, o garotinho da série, em uma das cenas, ele é questionado, apontado, na verdade, que ele usava o Instagram para postar fotos questionáveis de mulheres adultas. Mas ele não é um vilão por isso. Isso serve muito mais como um espelho da nossa época. E esse vídeo é para falar sobre duas presenças fortes desse nosso tempo. Do celular como um dos primeiros brinquedos que a criança segura antes mesmo de falar, e lá na adolescência vai ser o amigo de maior confiança quando a solidão aperta. E veja, o problema não é a tecnologia, mas o que ela está substituindo. E se o celular é a porta de entrada, a pornografia vem facilitada por meio dela. Aí é um verdadeiro labirinto. É a pornografia que costuma ser a primeira grande aula sobre corpo, sobre o prazer. Uma aula completamente distorcida, certamente. Mas ela vem como uma das primeiras relações do prazer. E não através do toque, através da tela. Aqui, várias gerações aprendem que o que realmente importa não é o prazer, é a performance. É preciso performar. E o que importa não é a intimidade, não é o carinho, é a dominação. É isso que a mulher gosta, certo? Certo? Certamente, o que nós temos aqui é um verdadeiro sequestro de uma coisa que é uma preciosidade, o desejo. O desejo que deveria servir como uma espécie de bússola interna. Ele serve para você descobrir do que você gosta, como você gosta, o que é que te dá prazer de verdade. E tanto com os celulares como com a pornografia, essa bússola vira isca fácil, vira mercado, vira lucro, se torna dominação. Agora é o algoritmo que vai nos dizer o que é bonito, o que é certo, o que é sexy, o que é desejável. Até que um dia a gente se perde completamente de quem a gente é. E o que a gente vai conversar aqui é justamente sobre o que está por trás dessa série, por trás da tela, por trás da dor que tantos adolescentes e adultos também estão vivendo em silêncio. E um dos complicadores é que antes mesmo de acessar e compreender a pornografia, essa aí que vai guiar o caminho do desejo por caminhos tortuosos e viciantes, antes disso vem o celular. O aparelho que está facilmente na mão da criancinha antes dos 2 anos, lá na cama do adolescente até depois da meia-noite. E que a mesma coisa acontece com os pais do adolescente também, e dos tios e dos avós e dos psicólogos desse adolescente. O que eu posso dizer é a verdade. E qual que é o problema disso? Você sabe o que é que acontece no cérebro enquanto esse trequinho aqui tá nas nossas mãos? A cada notificação, a cada like, a cada vídeo legalzíssimo, o cérebro libera dopamina, que é uma espécie de troféu químico para cada recompensa rápida. Esse é o mesmo ciclo de recompensa que está envolvido nos vícios químicos. Só que aqui eu tô falando do celular e da pornografia. Quanto mais estímulos eu tenho, menos tolerância eu tenho diante do tédio, diante da frustração. Ixi, do silêncio, então, nem pensar, o silêncio é insuportável. Eu dei uma olhada numa pesquisa. Essa pesquisa apontava que os adolescentes desbloqueiam o celular mais de 100 vezes por dia, digitando a senha mais de 100 vezes por dia. Tem que desbloquear porque não aguenta, precisa dessa recompensa rápida. Só que tem uma coisa. Essa pesquisa é de 2015. Será que nesses últimos 10 anos melhorou alguma coisa? O que eu sei é que tá bem mais rápido para desbloquear o celular. E talvez seja por isso, né? Porque a gente precisa tanto dele assim. Olha, se nem os adultos com uma mente teoricamente formada, se nem os adultos
conseguem resistir o vício às telas, o que a gente vai esperar de uma geração que nasceu com o dedo ali no scroll infinito? A dopamina fácil do celular tem a capacidade de nos roubar a profundidade das relações reais. Então, é que o celular é só o começo, porque essa mesma tela que entrega dopamina tão fácil é a mesma que abre a porta para um perigo que é bem antigo, só que agora sem filtros. A pornografia sempre existiu, mas é que nunca foi assim, tão fácil, de tão fácil acesso. Antes, exigia dinheiro no bolso, um medinho de ser pego, um esforço. E hoje é com um clique acidental mesmo, antes mesmo da primeira conversa sobre sexo. E aí, aquilo que deveria ser descoberta no momento mais adequado virou download de um script torto e mal feito sobre os corpos, sobre o prazer e poder. Essa primeira aula sobre os corpos não vem através de um diálogo, de um livro com afeto. Vem de um algoritmo que não reconhece limites, não reconhece contexto, consentimento. Estudos apontam que pelo menos 70% dos adolescentes aprendem sobre sexualidade através da pornografia. Pensa comigo, e se 70% dos motoristas aprendessem a dirigir vendo Velozes e Furiosos? Pelo amor de Deus, o trânsito seria só perseguição, só explosão minha. Gente, com o sexo é a mesma coisa. Aqui na minha clínica é pura perseguição e explosão. É o que a gente vê ali na série também. E esse caminho, para boa parte da psicologia social, ele acontece não é por escolha. É quase que por falta de escolha mesmo. Uma sociedade conservadora não consegue falar de modo aberto sobre as necessidades que são mais básicas, as que permeiam o desenvolvimento humano. E, na verdade, à medida em que uma sociedade ela vai se tornando cada vez mais conservadora, ela começa a exigir que não se fale sobre estas necessidades nem mesmo nas escolas. Não pode ter nos livros. E daí aí vai ter que ser escondido dos pais mesmo. E lembra que você deu um celular de presente para o seu baby? O problema nem é a pornografia existir. Porque ela existe e ela não vai acabar. Ela não vai acabar nem que você peça para o seu juiz favorito censurar todas as redes sociais. Ela não vai acabar. Pelo menos não nesse sistema. Acho que um dos principais problemas aqui é que ela acaba sendo a única professora disponível para esses adolescentes. Para os adultos também, não tem diálogo nenhum. Aquilo que a pornografia não ensina, e todo mundo deveria saber, vou trazer aqui 3 questões básicas. Primeiro, sexo é conversa, não é só performance. Só que lá na tela, tudo parece perfeito, sem diálogo, espera aí que eu tô um pouco desconfortável, preciso mudar de posição. Na tela, movimentos performáticos. Na vida real, o sexo bom, ele começa com perguntas simples. Isso aqui tá bom pra você? Você tá querendo parar? Você tá confortável? Segundo, prazer não tem manual. Só que nos vídeos, todo mundo segue um roteiro. É como se fosse receita de bolo infalível. Todo mundo sabe o que é que tem que fazer e dá sempre certo. Enquanto que na realidade, cada corpo é diferente. O que funciona para um pode muito bem funcionar tudo do contrário para o outro. Terceira coisa, os corpos são pessoas, não são objetos. Só que nos filmes adultos, as câmeras, elas focam em partes, pedaços de perfeição, pura gostosura, e não pessoas. Sendo que no mundo real, sexo é sobre conexão. Não é sobre poses, sobre ângulos. Na vida real, isso é muito diferente. E para quem aprendeu com as telas, quando chega na vida real, a coisa fica, inclusive, desprazerosa. O indivíduo, ele se sente despreparado, incompetente, porque aquela receita de bolo não funciona. E aí a culpa vai ter que ser de alguém. E aí, sei lá, precisa filmar, precisa expor o outro, precisa se expor, precisa objetificar o outro. E se esse objeto de consumo não me trouxer a satisfação propagandeada, eu vou denunciar, eu vou expor, eu vou jogar fora. O jovem, ele tenta copiar aquilo que ele vê.
Isso é do ser humano, na verdade. E quando você tenta copiar ficções, a frustração é grande demais, porque a vida não é um filme. E uma grande parte dos jovens e dos adultos também sequer aprendem a falar sobre consentimento. Sabe essa parte onde o outro diz se ele quer ou não? Se ele tá afim ou não? Só para saber se vai rolar ou não? Então, não. Vai ter que rolar. Você não topou namorar comigo? Você não disse que tá afim? Você não sorriu pra mim, caramba? Então como é que não vai rolar? E aqui uma coisa muito importante. Quando a gente fala de pornografia, não vai adiantar a gente fazer uso de julgamento moral. Aqui isso não ajuda. Se for para fazer isso, então é melhor a gente aceitar que a coisa vai continuar sendo feita escondido por aí. Inclusive, como sempre foi, bem antes da internet estar aqui pra gente. É que não é sobre ser bom ou ruim. É sobre entender que pornografia é ficção, não é realidade. Assim como um filme de ação não pode te ensinar a dirigir. Você entende que o que é mostrado nestes filmes destrói completamente a capacidade de conexão, de humanização em um dos momentos que deveria ser um momento de plenitude. Tem quem fale fazer amor. Então, a pornografia é o contrário disso e é através dela que boa parte das nossas famílias surgiram. Desde antes da internet, que isso fique claro. Isso não é assunto novo. A gente conhece pouco demais sobre o potencial dos nossos corpos, dos sentimentos, sobre a capacidade curativa e transformadora da sexualidade saudável que está presente nas coisas belas, nos bons sons, nos bons aromas, no abraço reconfortante, na conversa boa. Mas tem que ter capacidade de conexão para isso acontecer. Tem que estar presente. Essa possibilidade da presença, do tempo, tem que existir. E no capitalismo, tempo é dinheiro. E você tá afim ou você tá podendo gastar o seu precioso tempo, quer dizer, o seu precioso dinheiro com esse papinho de amor e conexão? Os adolescentes também não. Mas beleza, vamos lá. O que será que a gente precisa para poder ajudar no desenvolvimento saudável da sexualidade dos nossos jovens? E das crianças também, tá? Porque, deixa eu te explicar uma coisa e desculpa, você não me leva a mal, não. É que, bem antes do jovem virar jovem, tinha uma criança lá. O jovem, o adolescente, ele não surge do nada. Antes disso, a criança já estava lá, super curiosa. E ela tem um corpinho todo curioso e desejoso, que precisa de muito respeito. Muito cuidado e muita orientação, minha gente. E sabe o que falta aqui? Educação sexual real. A permissão real para falar sobre o prazer e para falar sobre limites, porque é disso que a criança está falando e tentando falar. A gente precisa de comunicação. Quanto maior a censura, maior o medo, maior a culpa e maior o silêncio. E de repente tem um garotinho lá que pega a faca do amigo para ver se consegue convencer a garotinha no silêncio do estacionamento, na força. E, inclusive, em uma pesquisa da Datafolha já faz uns 2 anos atrás, ela indicava que mais de 80% dos pais nunca falaram sobre corpo ou sobre prazer com os filhos. Que 7 em cada 10 escolas evitam o ensino de educação sexual, sabe por quê? Por conta da pressão das famílias. Os meninos repetem cenas sexuais violentas na frente das meninas, achando que é normal, meu bem. E para muitas meninas, elas acham que a dor é parte normal, obrigatória no sexo. Você faz ideia do que é isso? Com a restrição do diálogo franco, de espaços de orientação, e aqui eu reforço a importância de espaços educativos, de espaços culturais coletivos, porque na tua casa você tem dificuldade de dar conta de tudo isso. Eu te conheço. Sem essa estrutura social, todos nós perdemos a chance de descobrir o que é intimidade de verdade. Inclusive, tem um psicanalista muito famoso que ele dizia que quando a humanidade amadurecer e estiver muito bem resolvida com a sua própria sexualidade,
O capitalismo estremece? Estranho, né? Ele diz que o capitalismo muda de forma, porque a sexualidade é uma coisa tão linda, tão potente, e que a gente fica tão bem resolvido quando ela também está resolvida, que passa a não fazer sentido nenhum ficar em relacionamentos abusivos com comidas que fazem mal, por exemplo, ficar em trabalhos abusivos que acabam com seu tempo e sua saúde, por exemplo, ficar dentro de sistemas sociais e econômicos, políticos abusivos, por exemplo. E ele conclui que é justamente por isso que a nossa sociedade precisa que a sexualidade seja um tabu. Trata-se de um mecanismo de controle social. Nada como ter pessoas trancafiadas em si mesmas, precisando de qualquer migalha que lhes dê prazer, qualquer coisa. Uma sociedade completamente adoecida e clamando por cafeína, por Rivotril, por Instagram, telas e tudo que tem nelas. Quem molda o desejo, molda os comportamentos. E quem molda os comportamentos, molda o mundo. E esse desejo começa bem antes, lá na infância. E quando falta presença, sobra buraco. E se isso tiver feito sentido para você, tem um vídeo aqui no canal que pode te tocar ainda mais. Eu vou deixar o link aqui e a gente se vê lá.